Oi, tudo bem? Excelente noite a todos. Eu tenho o prazer de estar mais uma vez em uma entrevista maravilhosa com a convidada fantástica no projeto Vozes que Não Se Calam, com o tema a representação política das comunidades tradicionais nesse 2022, um ano que é muito importante, não só por conta das eleições e não só por conta da retomada em relação aí aos 2 anos de pandemia, e foi uma retomada que agora estamos mais uma vez em vias de outras situações, além do Covid, que está voltando às variantes, mas de outras situações, como varíola do macaco e outras coisas mais. Tenho hoje o prazer de receber uma das grandes Ialorixás do Rio de Janeiro e, por consequência, do Brasil, uma pessoa que ela é ativista das comunidades tradicionais, uma mulher de fibra, uma mulher que sempre esteve junto aos nossos, pelos nossos e para os nossos. A Iá Márcia Massal, do Obaluaí. Boa noite, minha mãe, esteja à vontade, a sua bênção. Eu tenho realmente, mais uma vez, um prazer de receber a senhora, que é não só para o nosso povo, mas fora do nosso povo, também uma pessoa que ela é referência para todos que sempre tem o prazer de recebê-lo, o prazer de ouvi-la. Esteja à vontade. Excelente noite para a senhora. Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Eu sou mãe Márcia Marçal, daqui do Rio de Janeiro, tá? Tem uma casa de candomblé aqui na Zona Oeste do Rio, em Campo Grande. Então, você me apresentou aí, ativista, né? Eu nem sei quando foi que despertou esse lado ativista em mim. Talvez eu já tenha sido desde sempre, mas não sabia, né? Talvez eu sempre lutei por alguma coisa sem perceber. E depois de alguns anos, eis que estou aqui como ativista e descobri que eu tenho uma causa, ou várias outras causas para lutar. A minha primeira grande causa é o que eu tenho de muito apaixonante na minha vida, o que eu amo demais na minha vida, que é o candomblé. Eu vou brigar com qualquer um pelo candomblé, porque o candomblé é a minha paixão, o candomblé é a minha realização, o candomblé é a minha vida. O candomblé eu acho que a gente não existiria sem ele, não. Se não existisse candomblé, nossa vida não seria a mesma. Porque o candomblé faz a gente tão feliz. Ser do candomblé nos torna tão felizes, sabe? Nos dá assim, uma certeza de que amanhã a gente vai conseguir. Então, o que o ser humano, o que a sociedade nos tira hoje, o candomblé nos faz acreditar que amanhã a gente consegue. Amanhã a gente consegue e a gente luta sem cansar. E é isso que eu estou fazendo agora pelo candomblé, estou fazendo pela religião que eu acredito, sabe? Então eu vou sim, vou brigar, vou lutar, serei ativista. Me tornaram, ou eu me tornei, ou sempre fui, não sei. Só sei que gostei de ser e vou lutar sempre por essa causa, assim. Ninguém vai me tirar do candomblé, ninguém vai obrigar alguém que esteja perto de mim a sair do candomblé, porque o candomblé não é uma religião para você seguir. Quem tem que decidir isso é a gente. Então, me tornei ativista, ou me descobri. Axé, com certeza eu ouso a dizer que a senhora sempre foi ativista. É porque essa palavra ativista, né, hoje em dia, as pessoas sempre falam para poder se referir como uma pessoa que luta por algo, né, por alguma causa. E a senhora, com certeza, como poucas as pessoas já fizeram ou irão fazer pelo candomblé, a senhora é uma pessoa que faz, a senhora é uma pessoa que luta, a senhora, além das atividades religiosas, a senhora contribui com as atividades também
escreve, eu sei que a senhora escreve muito, eu sei que a senhora é uma pessoa que fala e fala muito para o nosso povo em termos de conscientização, em termos de realmente para que as pessoas tenham a consciência do que a nossa religiosidade, da nossa ancestralidade, da nossa tradição, e principalmente nesses tempos, né, Iá, onde nós estamos aí sendo a todo momento atacado, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, no caso, né, Belo Horizonte, região metropolitana, nós temos sido alvo nesses últimos 4 anos. É lógico que no restante do Brasil também, mas esses 3 estados têm sido muito atacados. Toda semana nós temos 4, 5, 6 crimes contra o nosso povo de toda forma. Ontem mesmo aqui em Belo Horizonte teve uma criança, um adolescente que foi tirada da mãe porque a escola entendeu que ela, por ela estar com um pano, né, de cabeça, eles pegaram e chamaram o conselho tutelar, o conselheiro tutelar já levou logo para a delegacia, sem procurar compreender a situação que estava acontecendo. Chegando lá, o delegado já enviou logo a adolescente para uma casa longe da mãe. Enfim, aí nós tivemos que acionar todos os nossos, tivemos que acionar a imprensa, e nesse ponto aí a imprensa foi muito solícita, onde saiu, inclusive, em vários jornais de rede nacional, onde saiu em vários canais, inclusive, de televisão. Enfim, nós estamos acompanhando a todo dia essas situações. E a senhora é uma pessoa que faz a diferença, a senhora tem, sim, um jeito todo didático, uma forma como uma dama que a senhora é do candomblé, a senhora consegue passar isso para o nosso povo, principalmente para os noviços que estão chegando agora, para que eles não desanimem, para que eles não saiam da religião, não, para que eles fiquem firmes e saibam que nós, que somos de candomblé, nós que temos o orixá na frente de tudo, nós que viemos de uma ancestralidade, que esse país que se chama Brasil, só se chama Brasil através da mão do nosso povo. Não pensem vocês que vai ser fácil, porém vocês não devam desistir, porque no final a vitória é nossa. Se nós conseguirmos, com tudo e contra todos, chegarmos até agora no Brasil, e olha que nós tivemos uma escravidão horrorosa, nós temos 100 e poucos anos só da abolição assim no papel, né? Porque na prática a gente sabe que o racismo está aí. Nós tivemos só 100 e poucos anos só de abolição, onde nosso povo até hoje passa por todo tipo de sorte, onde infelizmente a política, e eu não estou falando aqui de situação política de B ou de A, mas eu tenho que falar, a política nos persegue, aonde nosso povo é jogado, entendeu? Sempre à margem, aonde nosso povo, nessa época de eleição, aí todo terreiro vira lugar onde eles querem tomar cafezinho, que eles querem tomar água, que eles vão lá para poder aparecer. Mas o nosso povo tem que saber separar o joio do trigo. O nosso povo tem que perceber que a FUNAI hoje não defende o índio, o INCRA não defende a quem precisa de terra, a Fundação Palmares não defende o negro e nem as comunidades tradicionais de matriz africana, o Instituto Chico Mendes não defende a floresta e outras coisas mais. E o nosso povo precisa de perceber isso. E a senhora tem um papel muito importante nacionalmente e fora do Brasil também, porque a senhora é uma das que chega junto e que fala para o nosso povo. Então, para começar esse nosso primeiro bloco, a senhora fique à vontade para falar da questão da mulher, para falar da questão do nosso povo negro, do nosso povo preto, para falar em relação às coisas que andam acontecendo. Esteja à vontade, já. Então, você falou da questão da menina aí de Belo Horizonte.
Eu repostei isso nas minhas páginas, porque eu achei um absurdo. É um absurdo. A palavra certa foi intolerância religiosa, nada além. Porque quando é que uma diretora vai chamar o conselho tutelar porque uma criança está de branco? Quando é que o conselheiro vai levar essa criança para a delegacia? Quando é que um delegado vai tomar atitude sem a presença do responsável? Não, o certo seria a diretora chamar a mãe para saber do que se trata. O certo seria o conselheiro tutelar conversar com o responsável pela criança para saber o que acontece. Ponto, não chegaria nenhum delegado. Então foi simplesmente intolerância. Se essa mesma criança chegasse lá com o vestido lá nos pés, com uma manga aqui no punho dela, com o cabelo de coque, com a Bíblia na mão junto do material escolar, ia passar despercebida. É uma crente, ou é uma evangélica, ou é como queira dizer que ela seja. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Ela só é uma criança que é evangélica. Ninguém nem mandaria ela guardar a Bíblia, porque, quem sabe, na hora do recreio, ela fosse pegar a Bíblia dela, né? E sentar lá no pátio para estudar um pouco a Bíblia. A diretora não ia chamar o conselheiro tutelar, o conselheiro não chamaria o delegado não ia mandar para instituição nenhuma, ia ficar tudo certo. Mas tá de branco, tá de fio de conta, tá de guia, tá de pano na cabeça, é macumbeira do demônio, vamos procurar. Só faltou chamar um padre, um pastor, um exorcista, alguma coisa. Intolerância religiosa. Eu, no lugar dessa mãe, iria na delegacia dar uma queixa contra essa gente que levaram a minha filha menor para uma delegacia, minha revelia. Eu já viraria esse jogo rápido, sabe? Viraria esse jogo rápido, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Se a gente ficar com a nossa boca fechada, isso vai ficar acontecendo. Aqui, onde a gente mora, aqui em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, as crianças me marcaram, eu tenho 28 ou 30 agora, talvez, crianças iniciadas na minha casa. Todas essas crianças estudam nos colégios nossos aqui ao redor do terreiro. E as diretoras dos colégios já sabem que essas crianças são de terreiro, porque as mães fazem questão de ir lá avisar. Olha, na hora da merenda, tia, não dá isso, e pronto. E as crianças já chegam dizendo, tia, não posso comer isso. Tia, não como abóbora, não bota para mim não, tá? E a tia sabe. E ai de uma tia obrigar uma criança minha a comer o que ela não pode, por elas estarem de preceito. Então, eu vou lá conversar com a titia. Então, a gente tem que se mostrar, a gente não tem que ter medo, não tem que fazer a política do enfrentamento, da discussão, da briga, de sair no tapa, porque talvez seja até isso que eles estejam querendo, né? Mas não temos que fazer. Mas no diálogo, na conversa, a gente tem que colocar essa gente no lugar dela, sim. A gente tem, e eu não vou parar de falar, eu não sou política, não quero ser política, nunca tive a pretensão de ser política, não teria essa pretensão. Eu quero ser exatamente o que o Olodumare designou que eu seja. Eu quero ser Yalorixá para o resto das minhas vidas. Porque eu não quero ser só nessa, não. Eu quero ter outras vidas vir com minha Yalorixá também. Porque eu amo ser isso. Então eu quero ser Yalorixá, eu não tenho pretensão de ser política, mas eu vou falar sempre, sabe? Já que isso me cabe, falar, brigar, botar a boca no mundo, dizer que isso está errado com a gente não está fazendo mal a ninguém. Você falou que há cento e tantos anos, né, que teve a abolição, só no papel, de fato, no papel, e aquela abolição, aquela escravização, assim, disfarçada, porque, na realidade, eles ainda pensam que os pretos são escravos. Não tem direito de entrar em determinado lugar por ser preto, não tem direito de sentar em determinado restaurante por ser preto, não tem direito de entrar naquele prédio na porta da frente por ser preto, não tem direito disso por ser preto, não tem direito daquilo por ser preto, não tem. Então continua tudo do mesmo jeito. A gente só não leva chibatada, porque se bater pode levar, essa é a realidade. Só. E a gente não carrega água nas costas com balança para senhor ninguém. Que o resto, eles ainda vivem nesse sonho, sabe? Nessa ilusão que a gente ainda é o que eles fizeram do nosso povo lá atrás. Mas a gente está mostrando para eles que não somos, não. Eu vou mostrar todo o tempo. Eu não sou escrava de nenhum senhor, como já bem diz a letra do samba. Não sou escrava de nenhum senhor. Eu sou filha, sabe, de um senhor chamado Obaluaê.
para ele eu me curvo, a ele eu me curvarei sempre, mas ele não me escraviza, porque o meu Senhor, o Baloé, me ama, ele não me escraviza. Então, nenhum senhor aqui da terra vai me escravizar, não, jamais. Então, o que eles fazem é pura e simplesmente isso. Intolerância, sim, racismo, sim. Aí dizem que o racismo no Brasil é crime, mas quando alguém comete um crime de racismo, já vem a justiça e bota o quê? Injúria. Porque injúria não dá cadeia. Injúria racial não dá cadeia. O que dá cadeia é o crime de racismo. Então, quem foi preso por crime de racismo no Brasil? Não foi. A mulher gritou lá com os entregadores, lá, macaco na cara deles, mas injúria. A outra no metrô, sai daqui, porque vocês não têm que ficar aqui, porque aqui não é lugar de preto, aqui é lugar de branco, aqui é meu lugar. Injúria. Quando não é injúria, tem problema mental. Todo mundo tem problema mental, os brancos todos têm problema mental, mas o preto não tem, não. Não tem nem sentimento preto, né? Porque é tudo desse jeito, injúria racial, problema mental, injúria racial, problema mental, injúria racial, problema mental. Porque eles não querem prender ninguém por ter desacatado alguém por causa da cor, ou raça. Eles não querem prender, eles querem enganar o preto. Eles querem simplesmente enganar o preto. Não, porque agora é crime, agora é lei, injúria racial é crime, preconceito racial é crime, joga injúria que não é. Então, para mim, isso é tudo balela. Tudo balela. Por isso, sim, a gente tem que abrir a boca. Por isso, a gente tem que chegar de frente. Não, olha, o meu filho, ele sofreu, acho que tem 3 anos, talvez tenha sido 2019, não estou bem certa, porque a questão da pandemia mexeu muito com a nossa cabeça, a gente nunca sabe das datas. Sofreu racismo no Sul, em Porto Alegre. Meu filho é comediante, ele pegou junto com o rapaz que trabalha com ele, né? Pegaram o carro chamaram um Uber, né? Para eles irem para o show, para levar meu filho para o show. O produtor sentou na frente, meu filho sentou atrás. O motorista virou para ele: se você não sair de atrás de mim, eu vou ser obrigado a te dar um tiro, porque você sentou atrás de mim. O meu filho pensou que fosse brincadeira. E a reação dele foi essa que você fez. Espantou. Ele: é sério isso? O cara: é sério, eu não quero você atrás de mim. Se você continuar atrás de mim, eu vou ser obrigado a te dar um tiro. Meu filho abriu a porta e desceu do carro, quase que andando já, nervoso. O produtor mandou parar, desceu. E meu filho, ele fica muito nervoso com isso. E ele é um ativista, ele é muito mais do que eu. Ele luta mesmo pelas causas, pelas nossas causas, né? Candomblé, racismo religioso, enfim, intolerância religiosa, tudo isso ele briga mesmo. Ele foi direto à delegacia. Quando ele postou, ele me ligou para falar. Eu falei assim: tô arrumando as malas, tô indo pro Sul agora. Eu não sei como é que eu ia fazer, mas que eu ia. E uma passagem já ter que aparecer na minha mão. Se a companhia aérea dissesse: não tem voo para agora, meu querido, você vai ter que me arrumar um voo, porque a bagunça já ia começar no aeroporto. Eu já ia sair presa do aeroporto mesmo, do Rio. Yuri, tô indo para ir agora. Mãe, não precisa não, porque a produção já está resolvendo. Que eu tô indo para ir agora. Mãe, a produção já resolveu. Foi para a delegacia com a produção, deram o queixo. Mas me diz, deu o quê? Isso. O cara vai ser preso por ameaça? Ele não vai ser preso. Ele é um gaúcho branco. Meu filho é um carioca preto. Ele vai ser preso por ameaça. Agora, se fosse o contrário, se meu filho tivesse falado para ele: vou te dar um tiro, meu filho estava preso até hoje. É preto. Até hoje, porque ele é preto. Então, é uma coisa que eu não posso aceitar, não posso me calar. Eu tenho um neto que sofreu isso no colégio. Meu filho sofreu no colégio, eu ia lá na escola. Talvez eu tenha me tornado até essa mulher que eu sou quando meu filho era criança, estava na escola. Eu ia lá na escola. A diretora da escola dele, toda loura, toda cheia de ouro, toda dona da situação, que pensava que era dona do mundo. A princesa Isabel incorporou nela ali, o contrário, que não foi assim na Lei Áurea nenhuma, aquela princesa Isabel ali. Mas ela ouviu poucas e boas. Ela ouviu poucas e boas. Porque ela não vai destratar meu filho pela cor. Eu perguntei para ela: qual é a cor do dinheiro que eu te pago? É diferente da cor do dinheiro que você recebe? É diferente do troco que você me dá quando eu pago? Ele está aqui por bolsa ou eu pago todo mês do seu colégio, que é o mais caro daqui de Campo Grande? Não, né? Não tem bolsa não, né? Eu pago. Então não se mete com meu filho, porque você vai se arrepender. Só isso que eu falava para ela. Porque quando a gente não pode de um lado, meu amor, cada um usa as armas que tem, né?
Cada um dos olhos que tem. Então eu vou mesmo, vou para cima mesmo, porque ninguém vai discriminar os meus. Eu sofri isso a vida inteira. Eu sofri isso a vida inteira. Mas quando eu era criança, eu achava que isso era normal, ser chamada de macaca, de neguinha, neguinha do cabelo duro. A vizinha que ia me chamar para varrer o quintal dela, ela nunca me chamava, Márcia, vamos lá varrer o meu quintal. Não, porque ela sabia que a Márcia era aquela a mais paupérrima daquela rua. É que não tinha nada vezes nada. O nada para mim ainda era muita coisa. Então ela já sabia, vamos fazer o quê? O ser humano branco, principalmente, nem todos, mas ele gosta muito de pisar em quem já está embaixo. Ele gosta muito de pisar em quem já está embaixo. É uma coisa assim assustadora. Ao invés de estender a mão, pisa mesmo. Agora, se dissessem o doutor fulano de tal, o doutor pode não ter R$ 1, mas é o doutor branco de terno, já começam a puxar um saco, já começa a tratar assim, cheio de. Às vezes aquele ali tem muito mais para oferecer do que. Mas, enfim. E ela chegava na minha porta e já gritava: ô macaca, vamos lá lavar minha louça. E eu ia. Isso. Simplesmente eu ia. Eu ia, eu lavava a louça, eu varria um quintal monstruoso, talvez assim uns 600, 800 metros de terreno, eu varria, eu lavava 8 chiqueiros. Era 4 de um lado e 4 do outro. Eu lavava 8 chiqueiros. Eu era uma criança de 9, 10, 11 anos. Foi essa a idade. Eu lavava 8 chiqueiros, varria esse quintal monstruoso, areava as panelas dela. Ela me dava um cruzeiro. Sabe para que dava um cruzeiro? Para comprar 3 pães, que o pães era 30 centavos, eu lembro perfeitamente disso. O pão era 30 centavos naquela época. 60 e alguma coisa, 70 e 2. Era isso. Era uma nota de cruzeiro amarela, tinha um presidente careca, não lembro mais ou menos, não sei quem é presidente. Mas era isso que eu ganhava para fazer tudo isso. E achava maravilhoso, tá? Era assim, macaca, vem cá, neguinha. Olha só, ó, lava essa mão para mexer nas minhas panelas. Lava essa mão para mexer na minha louça. Lava a mão para lavar a louça. Porque a mão da preta, da neguinha, da macaca era suja. Então eu cresci com aquilo. Sabendo e vendo como é que funcionava a sociedade com os pretos. Eu fui uma adolescente de 17, 15, 16, 17 anos, que 2 amigas debochavam, ria de mim, elas eram brancas. Elas se sentiam muito bonitas, que não era nem tanto assim, hoje vejo isso. Mas elas se sentiam muito bonitas, então se sentiam no direito de me diminuir, né? Eu era aquela que não arrumava namoradinho. Então eu fui vivendo muito isso, eu vivi isso na pele. Eu era aquela que frequentava macumba, quando me perguntava o que eu era, qual era a minha religião, eu sou católica. Por medo da opressão. Porque eu vivi uma infância, adolescente, juventude, oprimida. Quem vai fazer isso comigo agora aos 62? Se vai fazer, essa pessoa ainda não nasceu. Porque eu vou botar a boca no mundo, sim. Se eu não puder fazer nada, pelo menos eu vou gritar pelos 4 cantos do mundo. Já que eu não posso fazer, eu grito pelos 4. Aí eu faço o mundo me ouvir. Aí eu vou fazer o mundo me ouvir. Foi o que aconteceu quando, em 2015, uma intolerante no mercado foi se meter com uma filha de santo. Eu fui lá e gritei. Fui lá e disse para ela: você não tem o direito de se meter na religião de ninguém. Ninguém deu autonomia para ela decidir qual religião que a gente vai seguir. E eu disse isso para ela. Quando eu disse isso para ela, eu não sabia que estavam me filmando, eu não sabia que alguém estava ali, porque hoje em dia tudo é celular mesmo, se você fizer alguma coisa, estão te gravando. Quando viram, começaram a gravar e eu continuei falando sem perceber nada. Depois que eu vi que já tinha viralizado esse vídeo, eu falei: agora eu tô ferrada mesmo, então seja o que os deuses quiserem. Já falei. Só que eu não sabia que o o mundo precisava era que alguém fizesse o que eu fiz. Ali eu percebi, meus irmãos, que o negócio é botar a boca no mundo.
A gente não pode calar. Porque só assim a gente vai conseguir se ajudar. Entendeu? Achei, achei. A senhora, como poucos, mãe, na história do nosso Brasil, a senhora é uma pessoa que consegue, como eu disse no início da nossa entrevista, a senhora é uma pessoa que consegue convergir. E isso é para poucos, não é para quem quer. Às vezes, muitos jornalistas de formação, pessoas que têm aí pós-doutorado, não conseguem ter essa percepção que a senhora tem, justamente porque a senhora, além de ter vivido isso tudo que a senhora nos contou, a senhora consegue ter a percepção de como o outro sente. E isso é muito importante. E a senhora citou aí esse caso, né, daqui, que ainda não se resolveu ainda, dessa moça aqui na cidade de Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana da Grande Belo Horizonte, está muito próxima ali ao Ceasa, Contagem também, que é a segunda maior cidade do estado. Tivemos também, há 3 finais de semana passados, né, num domingo, uma senhora que agrediu uma família, né, inteira dentro do metrô. E aí nós tivemos também, há 6 semanas atrás, uma casa que na cidade de Esmeraldas, que também é região metropolitana de Belo Horizonte, uma casa de candomblé que foi destruída, não sobrou nada, eles quebraram tudo. Eles acabaram com tudo, não sobrou um ibá de pé para poder contar a história. Isso tudo aqui em Belo Horizonte. Ou seja, em menos de 2 meses, nós tivemos 3 ataques horrorosos, 3 crimes de intolerância horrorosos, inadmissíveis. E o que eu percebo, mãe, é que o nosso povo, apesar que já estamos, sim, tendo muitos que estão despertando, o nosso povo precisa muito de pessoas como a senhora. Se eu ainda brinquei outro dia desse, o ano passado eu brinquei com o professor Ivani, eu ainda falei com ele, falei assim, professor, se a gente tivesse uma pessoa igual o senhor, uma pessoa igual a Márcia, uma pessoa igual mãe Ieda e outras, em cada estado, nós talvez estaríamos com a situação mais, vou dizer que tranquila não, mas nós estaríamos com a situação melhor. E para falar disso, nós vamos para o nosso segundo bloco, que é um bloco, como diz o ditado, aonde eu tenho a certeza que, por conhecer a senhora, eu tenho a certeza que a senhora, né, sempre vai sair bem, mas que o nosso povo precisa de ouvir algumas coisas. Nós precisamos de sempre estar na reflexão, como a senhora disse, a resposta talvez não seja igual muitos falam, que a gente tem que agredir, não. A resposta está no falar, nós temos que ter essa condição. E a Márcia, na atual conjuntura que estamos vivendo, o que podemos fazer para os nossos direitos das comunidades tradicionais sejam respeitados? É a nossa primeira pergunta. Vou te dizer, não é difícil. O que fazer para a gente ser respeitado? Se juntar, se unir, adotar a política da união, sabe? É todo mundo junto. Ao invés de difamação, a gente pode perfeitamente pregar a união. Essa, sim, é uma excelente política. Dessa maneira, sim, a gente vai partir para o enfrentamento, porque a voz de um tem que ser a voz de todos. A dor de um tem que ser a dor de todos. Não tem que ter aquela coisa de uma casa lá em Belo Horizonte foi quebrada, uma casa lá na Zona Oeste, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro foi quebrada. Ah, coitado, mas não é a minha casa. Não é a minha casa, mas é o axé, é a minha religião. Então, é isso, a gente tem que exercer a coisa, né? A palavra tão bendita, tão famosa hoje em dia, uma das tão famosas, empatia,
É todo mundo se unir, todo mundo se juntar, todo mundo começar a apostar que a casa, aí a gente vai conseguir ser visto, sabe? Porque o candomblé em massa está falando daquele assunto. Gente, a gente tem que tomar uma atitude, porque vocês já viram aí, o candomblé todo tá... Sabe quando acontece uma coisa séria? Quando acontece alguma coisa séria, assim, que é, jornalistas começam a falar, a televisão toda hora mostrando. Aí, no instante, a sociedade tem que. Bom, a gente tem que aparecer aí e dar uma solução para isso, porque senão o povo não vai parar de perturbar. No instante aparece a solução para aquele problema, para aquele crime, aquilo ali. Por quê? Porque o povo botou a boca no mundo. Mas quando se fala hoje que uma casa foi quebrada, uma casa foi queimada, e acabou, caiu no esquecimento, aí vão ver que a gente não está tão preocupado assim em resolver essa nossa questão, não. Ah, eles não estão nem falando mais nisso. Olha quantas casas de axé nós somos. Em todo o estado, em todo o mundo. Não importa se a casa que foi quebrada é em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, São Paulo. Mas se for uma casa de axé, essa casa pertence a todos nós de axé. Então, eu acho que todos nós de axé poderíamos perfeitamente adotar, sabe, essa política da união. Aí eu acredito que daria bastante certo para a gente começar a mudar um pouco o quadro a nosso favor, porque o candomblé não está fazendo mal a ninguém e a gente tem que mostrar isso para todo mundo. É união, eles vão falar, gente, o que está acontecendo? O povo do candomblé está todo mundo clamando por aquela casa. Você sabe que aqui no Rio, semana passada, teve uma, não sei como é que se fala, ou como é que eu vou falar sobre isso, uma reunião, uma festa, um evento, um ajuntamento, não sei, de evangélicos na praia de Botafogo. Festa de Iemanjá, não conseguia, não. Na festa, na praia de Copacabana. Você não tem noção do mundo de gente que estava lá. Você não tem noção da quantidade de ônibus que veio trazendo criança de tudo quanto é lugar. Igreja evangélica. Você entendeu? Porque se mexe com uma, mexe com todas. Se um se junta, todos querem estar juntos. Nossa religião, infelizmente, não pensa desse jeito. É cada um pensa em si, na sua casa. Eu não penso, não. Eu penso em todas, sabe? Quando acontece na casa do outro, eu sinto dor, porque eu tenho medo. O meu telhado é de vidro. Porque se eu sou de candomblé, eu tenho telhado de vidro, porque eles estão fazendo isso em casa de candomblé. Então, não importa com a casa. Então, eu tenho que sofrer aquela dor lá e pedir aos deuses que não aconteça comigo. E começar a pedir para que não aconteça de novo naquela casa. E não passar por isso. É isso dessa menina que a diretora chamou o conselho tutelado. Na mesma hora eu postei. Na mesma hora eu repostei na minha página e já está na hora disso acabar, porque eu tenho que fazer isso. Eu não conheço, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque o meu neto tem 7 anos e ele vai ser iniciado. Agora, mas se fizerem isso na escola com ele, você vai ouvir falar de mim aí em Belo Horizonte. Não vai fazer. Então, eu tenho que fazer isso para que não faça com criança nenhuma, porque eles gostam disso. Eles gostam de saber que lá foi feito, eu vou fazer aqui também. Então, é isso. O que eu acho que daria muito certo, ou pelo menos isso seria aí um excelente começo para que tudo começasse a mudar, sim, a política da união. A gente ia conseguir muita coisa. União. Axé, eu também concordo e a gente, igual eu viro e falo, a gente prega sempre isso, eu venho falando e vou morrer falando sobre isso. Eu acho que o caminho nosso passa justamente pela união. Vamos lá, a nossa segunda pergunta. Com muitos ataques aos povos tradicionais, às mulheres, ao povo negro, a senhora acredita que a solução, ou pelo menos que um dos caminhos para a solução, passa pela política? Se sim ou não, o porquê? Acho sim. Acho sim que a nossa vida é a política. A gente vive a política. Então, eu com certeza acredito que tudo tem a ver com a política.
Tudo tem a ver, os caminhos todos levam à política, e a política pode sim fazer o que ela quiser com o ser humano. Mas, infelizmente, a nossa política ela está caindo muito para o lado da própria política, ou seja, aquela questão da política olhar para o próprio umbigo. Resolver o próprio problema. O problema do povo, não. Uma vez eu falei para um político que eu fui resolver um problema na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Meu filho passou para uma faculdade, o ERJ, e foi informado lá que ele tinha que levar o documento, não me lembro a data, mas vamos colocar assim, dia 10, sabe? Um exemplo, dia 10. Tá, sua inscrição está feita, você tem que trazer o documento dia 10, tal. Fomos lá, fui eu com meu filho levar. Não era dia 10, foi um engano, era para ter entregue no dia 8, ele perdeu a vaga. De quem foi a culpa? Dele? Não. Perdeu, só disseram isso para ele, perdeu. Preto também, né? Perdeu. Eu fui na UERJ, eu procurei diretor, procurei reitor, eu procurei tudo, eu quero brigar. Eu fui falar com o reitor, mas o que foi dito foi isso. Fui para a Leste, fui para a Assembleia Legislativa, 3 deputados vieram sentar para conversar comigo. Eu contei, dou nomes, tá? Olha, lá falaram isso, fulano de tal, o nome todo é esse, falou isso, assim, tá aqui, documentação, tal, mostrei. Aí eles começaram uma conversa entre eles de um outro assunto que estava acontecendo no Rio naquela época, greve de bombeiros e tal. O meu filho me conhece, ele virou para mim e falou assim, mãe, não fala nada. E eu falei para o filho, se eles não me chamarem na conversa, eu não dou minha opinião, mas se chamarem eu falo sim. E estão conversando lá, não, porque o governador está errado, ele não podia ter feito isso, não, isso vai dar problema, tirar o salário do bombeiro e tal. O que a senhora acha enquanto cidadã? Eu olhei para meu filho, me chamaram na conversa. Falei, o que eu acho? Eu vou dizer o que eu acho aqui agora, nesse momento. Eu acho que o problema da política são os 4 anos. E eles, como assim 4 anos? Então vamos lá, meu querido. Não sou da política, nunca entrei para a política, não tenho pretensão de entrar para a política, mas sou uma cidadã que também precisa de dinheiro como todo mundo. Vamos que amanhã eu resolvo entrar para a política. Eu tenho 4 anos de salário, eu tenho carro à minha disposição, eu tenho combustível à minha disposição, eu tenho casa à minha disposição, eu tenho segurança à minha disposição, eu tenho almoço à minha disposição e tenho um salário que eu não preciso mexer. Ainda tenho mais algumas gratificações de salário. Ou seja, eu vou guardar esse salário com gratificação durante 4 anos, vou viver às custas desse carro, combustível, tudo mais que eu não preciso pagar, e me saio bem em 4 anos. Vou fazer o quê pelo meu trabalho, meu senhor? Se eu já estou ganhando, não me preocupo, 4 anos eu estou saindo de boa. Mas se eu quiser mais dinheiro, eu vou me reeleger e vou ficar mais 4 sem fazer nada, ganhando dinheiro, o senhor está entendendo? Então, a culpa dos 4 anos, eu acho o seguinte, poderia ser bem diferente. Lógico que ninguém vai mudar nada, isso também não vai ser mudado não, mas vamos supor que fosse diferente. Entrou, é político, você tem tanto tempo para mostrar serviço. Caso não, está cassado o seu mandato. Todo político ia trabalhar. Todo político ia trabalhar para não ter o mandato cassado. Mas é diferente, a política é diferente, a gente não pode fazer nada, isso é só um pensamento de uma pessoa leiga na política. O senhor entendeu? O senhor me desculpa, mas o senhor me perguntou, então eu expressei só a minha opinião, mas não leve em conta, eu falei para ele assim, não leve em conta nem em consideração, é só o meu pensamento, que o problema da política são os 4 anos. E é isso. Quanto tempo que se luta, quanto tempo que a gente luta. Você acha que tudo isso que acontece nos terreiros, se a política quisesse terminar, já não teria terminado? Não, sim. São muitos deputados estaduais, muitos vereadores, muitos deputados federais, muitos senadores, estou falando isso de Brasil, muitos senadores, muitos governadores, um presidente, vamos nos juntar, vamos sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada aí? Vamos acabar com isso? E acabava assim. Mas não é interessante, não. Entendeu? Não é interessante. Então, vai e vai. É isso que vai acontecendo. Só isso. Axé. Infelizmente, é isso mesmo. E a tendência é que as coisas continuem até que o nosso povo
saiba realmente, de fato e efeito, votar, porque eu acho que falta, na verdade, no nosso povo, de uma maneira geral, ter a noção de que até um preço de um palito de fósforo, ele passa pela política. E se a gente não tem essa noção e na hora de votar a gente não vota de acordo com isso, nós vamos sempre ter esses problemas. Mas vamos para a nossa terceira pergunta. A Constituição Federal de 1988 prega a igualdade entre todos os brasileiros. Por que temos ultimamente tantos ataques? Será que existe uma parcela da sociedade que segue o modismo racial adotado por uma parcela dos políticos, ou dentro da população existe mesmo esse racismo? Essa pergunta, ela é daquelas. Sim, eu acho que as pessoas seguem o modismo, sim, e seguem políticos, sim. No momento tá isso aí, ó. Todo mundo tá atacando, vamos atacar também. Nem conheço, mas vamos atacar também, né? Toda a parcela essa pouca parcela, ou muito, eu não tenho noção, prefiro nem ter a quantidade de como é que tá isso. Eles vão seguindo uma coisa assim, ó, eu coloquei no Instagram, alguém postou sobre um ataque. A menina falou, foi esse da menina daí de Belo Horizonte. Uma pessoa que eu conheço lá no meu Instagram, né, um seguidor, colocou falando sobre a questão do ataque. Alguém colocou embaixo assim: não, tem que fazer isso mesmo, porque como é que vai para a escola com uma religião que serve? Uma religião que serve ao demônio. Uma outra embaixo botou para quebrar. Eu falei, não consigo ficar calado. É melhor eu não ver, tá entendendo? É melhor eu não ver. Porque se eu ver, meu dedo coça, eu não consigo não responder. Eu fui lá, eu coloquei, eu falei, existem evangélicos, existem católicos, mais ou menos isso, não lembro exatamente o que eu coloquei, não. Só vou dar uma resumida aqui. Existem evangélicos, existem católicos, todo mundo respeita, todo mundo se respeita, e as pessoas dão opinião sobre o evangélico, sobre o catolicismo, porque elas conhecem. Agora, ninguém conhece o candomblé, ninguém conhece a Umbanda. Se não conhece o espiritismo, não dê opinião sobre uma coisa que você não sabe só porque é moda ir contra. Exatamente isso. As pessoas estão achando assim, é moda ir contra o macumbeiro, é moda ir contra a macumba, a religião do demônio, porque alguém falou que é. Falei, não se baseia naquilo que falaram. A pessoa tem que conhecer primeiro para saber se presta ou não. Então, eu acho sim que está acontecendo esse modismo, todo mundo quer vir atrás, quer vir massacrando, mas chega no dia 31, vai lá no mar jogar flores para Iemanjá, vai fazer pedidinho, bota branco ali, porque branco é bom, é da paz de Oxalá. Gente, se não sabe quem é Oxalá, como é que está falando mal da macumba? Não dá para entender. Então, eles estão indo assim, gado, estão indo seguindo a multidão que fala mal. Vou falar mal também. Vou falar mal também. E realmente, sim, a questão, estão seguindo os políticos, que aquele que fala mal, a bancada é toda evangélica, né? Então, por aí a gente já tira. Com certeza faltou aí o pular 7 ondinhas, né? Todo mundo fala assim, gente, que isso? Eles pulam 7 ondinhas, e aí faz e joga aquela flor branca, bonita, e tem gente que pega, eu acho até graça, né? Tem gente que pega aqueles copos de plástico e roda na cabeça assim 7 vezes. Eu queria saber, né? A senhora que é mais velha que aí eu sei que a senhora não gosta de ensinar nada, né? Eu também não gosto de perguntar, mas eu queria que a senhora me explicasse o que é essa magia do copinho de plástico ali com 7, né, passada na cabeça, e aí eu queria um pouquinho, tem desse que joga até um pouquinho de terra, né, pega a terra ali da areia do mar ali e joga na cabeça. Eu queria saber o que é isso, eu não conheço, mas tudo bem, ainda um dia eu aprendo, um dia eu vou saber por causa daquelas 7 ondinhas, a terra na cabeça, eu vou saber. Mas vamos lá. Pergunta número 4. A senhora, como uma das grandes mães do povo afro-brasileiro, acredita que nós teremos uma igualdade nos próximos anos,
e menos ataques ao nosso povo? Acredito sim. Acredito sim. Não agora, né? Não a curto prazo. Isso aí é possível. Mas acredito sim. Acredito que as coisas vão mudar, as coisas estão caminhando para uma mudança favorável ou mais igual, sabe? Para todos, porque tem muita gente lutando. Muita gente que eu digo não, é muita gente progressista. A gente não está mais de boca fechada, a gente não está mais calado, a gente não está mais aceitando a opressão. A gente não está mais aceitando a opressão. Então a gente está botando a boca no mundo. E o melhor disso tudo, em anos passados, muitas pessoas públicas escondiam, né, a sua religião. Eles escondiam. Aí começou essa era aí, internet, muitos ainda continuavam se escondendo. Agora ninguém está se escondendo. Tem alguns que ainda se escondem, a minoria. Mas eles estão mostrando, artistas, influenciadores digitais, cantores, jogadores de futebol, eles estão mostrando mesmo. Somos umbandistas, somos candomblecistas. Então, daí começa a surgir o respeito. Entre 10 pessoas que dão opinião, 2 condenando, vai condenar sozinho, porque tem 8 aqui aplaudindo ele ter botado a boca no mundo e falando da religião. Então, sim, eu acredito que a coisa vai mudar, sim, acredito que, tenho quase que certeza disso, sabe? Que a gente não está calado, a gente não pode ficar calado. A gente tem que se indignar mesmo, a gente tem que falar mesmo, porque é isso que vai fazer com que as coisas mudem. A nossa voz, nosso clamor, sabe? Por mais amor, mais liberdade de expressão, mais liberdade de dizer para todo mundo qual é a nossa religião. Como eu disse para você na outra pauta, é que eu dizia que eu era católica enquanto eu era candomblecista já, ou umbandista, não me lembro a data, mas acho que já era do candomblé, porque tinha vergonha de dizer. Então, hoje eu sou culpada disso também. Eu e muita gente da minha geração que dizia ser católico enquanto era da macumba. A gente era da Umbanda ou do candomblé, qual é a sua religião católica? Que católica o quê? Por que não assumir? Se a gente tivesse assumido lá atrás, na década de 70, 80, hoje aqui, em 2021, não chegaria assim. A gente se escondeu muito. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a crescer, a criar asas, a criar vozes, a aparecer e querer encolher a gente. Só que a gente é preto, a gente é resistente, a gente não se encolhe, não se esconde. A gente resolveu sair, ó, tô aqui, ninguém vai me esconder. E botou a boca no mundo. Então, sim, eu acredito na mudança e vai mudar. Vai mudar e a gente vai estar aqui para ver isso. A gente livre, sabe? Quando eu vi essa questão que teve na praia, que eu falei, gente, quem dera. Um mega candomblé também na areia da praia, assim, a gente louvando. Candomblé que eu digo não é Santos virada, louvando mesmo, sabe? Um bom alujar para meu pai Xangô, mostrar para ele, ô, o senhor é dono disso aqui, sabe? Chamar mesmo, orixá, e todo mundo do candomblé gritando, muitos ogãs com xere na mão, e a gente gritando, caô, cabecilha, pedindo a Xangô que ajude a gente a acabar com isso. Quem dera. Mas se um babalorixá tiver a ideia de fazer isso, de 500, vou colocar assim, pensando baixo, 500, 50 irão, os 450 vão falar mal dos 50 que vão estar lá. Palhaçada, para que essa palhaçada quer aparecer, é isso. Quando eu falo de união, é isso. Estou contigo porque daí vier, vou fazer um evento, então, vamos lá. Olha, depois que eu me tornei uma figura pública, onde estão me chamando, eu estou indo. Porque eu estou indo, sabe para quê? Para falar do candomblé. Às vezes eu não posso, às vezes eu estou muito cansada, mas eu pensei o seguinte, eu sempre falei que o que eu queria na minha vida era falar do candomblé. O que eu queria, minha vida era seguir o candomblé. Eu fui obrigada a parar com o candomblé por 2 anos por conta de uma pandemia. Fui obrigada. Então, a dor é muito grande porque a pandemia, uma doença, me obrigou a parar. Mas eu fui chamada
numa sala de conversa, de um telefone celular, de um computador, para falar sobre o candomblé. Então, eu não saí do candomblé, eu só não estava fazendo festa, mas falando do candomblé, eu continuei durante esses 2 anos, falei. Quando começou a melhorar, começaram a me chamar para eventos sobre o candomblé, e eu estava lá, e estou indo, domingo estou indo agora para Tabaque de Ouro, que é uma festa imensa que o Marcelo Fritz faz aqui no Rio de Janeiro, que ele presenteia várias pessoas, do candomblé, né, o Gans, né, várias celebridades, o Gambambala vai estar lá, vai estar todo mundo lá, e eu tô lá também, é sobre isso, é sobre o candomblé, então eu vou continuar falando, quanto mais a gente estiver falando sobre isso, mais a gente vai obrigar as pessoas a ouvirem a gente falar sobre o candomblé, e ouvindo a gente desconstrói, sabe? Ouvindo a gente desconstrói. Porque enquanto o povo fala mal do candomblé, a gente que é do candomblé se cala. Então quem é leigo está ouvindo vai acreditar no que o outro está falando de negativo da gente. Então a gente também tem que falar para ele poder conhecer os dois lados. Eu, durante esses 2 anos de live, centenas de pessoas se iniciaram, entraram para o candomblé por minha causa, entraram para a Umbanda por minha causa, e todos falam comigo ali no meu inbox das minhas páginas, que foi conhecer o candomblé por minha causa, que foi conhecer a Umbanda por minha causa, que se descobriu ali por minha causa. Então isso para mim é gratificante demais. Valeu a pena eu falar tanto, sabe? Valeu a pena eu conversar tanta live. Meu filho perguntou assim: mãe, tu não cansa não, mãe, de fazer tanta live? Que era por semana, eu fazia live quase todo dia, praticamente todo dia. Tu não cansa não? Eu falei: Yuri, enquanto me chamarem para falar do candomblé, eu não vou cansar. Nunca. Não vou cansar, que eu amo o candomblé, eu amo os orixás. Eu quero falar deles. Então, sim, vai mudar, já está mudando, já estamos caminhando para a mudança. Axé, mãe, axé. Que bom que a senhora está da mesma forma que eu, pensando que vamos ter sim uma reconstrução, uma forma de podermos colocar isso, porque eu creio que tenho a certeza que isso foi mais um dos planos do colonizador, do invasor, de quem esteve aí forjando esse país nosso chamado Brasil. Essa ideia de colocar, de trazer essa questão do racismo, que o racismo no Brasil ele é estrutural, ou seja, a estrutura do Brasil foi construída através desse racismo, e isso nos traz um atraso muito grande. E com certeza, se a gente fizer essa grande união, essa grande junção, nós estaremos juntos e estaremos mostrando para a sociedade o que realmente, de fato, é o candomblé. E em relação ao evento do Rio, eu gostei, eu não vou garantir muita coisa não, mas pelo menos uns 3, 4 ônibus, eu acho que eu consigo levar daqui de Belo Horizonte, região metropolitana, entendeu? Para esse evento aí. Eu acho que a senhora deve pensar assim, em fazer isso. Eu estou falando daqui de Belo Horizonte, fora os nossos irmãos de Salvador, minha família de Santo Antônio está lá, o pessoal de Goiás, o pessoal de Brasília, o pessoal do Nordeste inteiro que vem em peso, o sul do país também vem. Então, eu só penso aí que eu vou poder colocar, brincando, 10, 15 mil pessoas lá, com certeza. É só a senhora dar o grito que a gente vai. A gente coloca. A nossa quinta pergunta: o que a senhora espera a partir do próximo pleito eleitoral? Independente de quem seja o próximo presidente do Brasil em 2023, o que a senhora espera? Qual a postura que a senhora espera do próximo presidente da República, dos nossos próximos governadores, senadores, deputados estaduais, federais? O que a senhora espera dessa próxima gestão em relação ao nosso povo? O que eu espero é que o próximo presidente do Brasil, que ele governe o Brasil para o brasileiro,
que ele seja presidente do Brasil para isso, para o brasileiro, não para uma classe, tá? Não para uma minoria, não para empresários, não para quem tem dinheiro, mas que ele seja presidente para os brasileiros, independente de classe, independente de etnia, independente de religião, independente de qualquer coisa. Que o presidente seja presidente do Brasil para o Brasil. Que o senador seja senador para todo um Senado, para toda uma população. Que o governador seja governador para governar o seu estado de fato e de direito, não uma minoria daquele estado, para favorecer aquela minoria e deixar os outros à mercê da própria sorte ou falta dela. Deputado federal, deputado estadual, que eles também exerçam. E que os prefeitos de cada cidade sejam prefeitos das suas cidades de fato. Eles tomem conta das suas prefeituras para tomarem conta das suas cidades, para tomarem conta do seu povo. Ou seja, juntando essa massa política, presidente, senador, governador, deputado federal, estadual, vereadores, prefeito, que eles sejam políticos de fato para o povo. Porque eles são colocados lá pelo povo, então eles estão ali para fazer alguma coisa pelo povo. Tá, que eles querem fazer alguma coisa lá errada, porque dizem que tem falcatrua, sempre teve, então vamos deixar. Mas pelo menos trabalhe para o povo, não massacre tanto aqueles que já são massacrados, a minoria, a classe mais pobre, as pessoas que. Casa que cai, alagamento, e fica todo mundo ali mercê da sua própria sorte, que não vai ninguém lá dar uma força, ninguém vai ajudar. E a política. Eu vou sempre dizer isso, é muito responsável pelo que acontece na vida da gente. Ah, mas é só a política? Não, é só a política, mas eu vou colocar aí na mão da política 80% de tudo. Os outros 20% a gente vê para que a gente quer dar, né? Mas 80% de tudo, porque é a política. O dia que a política melhorar, a política ser política de fato, não politicagem, eu acho que tudo muda. Eu vivi um pouco da ditadura, né? Eu sou de 1960. Eu vivi um pouco e eu lembro muita coisa na ditadura. A gente não vive mais uma ditadura, mas é bem parecido, sabe? É bem parecido com aquela dor lá de trás. A gente não está vivendo mais ela, mas é bem parecido. É uma coisa assim de louco. Poxa, deixamos isso lá para trás. Como é que a gente revive isso aqui? Eu vi políticos, eu conhecia o PMDB, acho que é PMDB, não sei se é mais alguma letra, acho que era PMDB, Arena, né, que é a Aliança Renovadora Nacional, eram os dois partidos que viviam brigando um com o outro ali, mas não era desse jeito, eu lembro que não era desse jeito. Ah, mas você era criança, tinha 12, 13, 14 e também não me envolvia em política. Mas, gente, eu estava ali, eu estava vendo como é que era, né? Então, depois eu fui ficando maior e fui vendo ali seu Leonel Brizola, Saturnino Braga, aqui do Rio de Janeiro. Saturnino Braga, seu fulano, seu Beltrano. Também não era desse jeito. Todo mundo reclamava da política, reclamava, mas a gente não via o que está vendo hoje, que é uma coisa assustadora. É assustador a política. Chega a ser medonho, que você tem medo. Você tem medo de falar, você tem medo de exigir, você tem medo de querer. Você tem medo de querer. Porque a política atual, ela tirou o que é pior do brasileiro. O ódio, a intolerância, a sensação de vingança. Ela tirou de dentro do brasileiro mal, que é de pior. Essa política atual tirou. Eles não estão com medo de nada, porque sabe que não tem... não vai acontecer nada comigo. Tipo, tem costa quente, talvez, não sei. Mas é isso que está acontecendo. Então, sim, eu espero que eles façam isso, que eles trabalhem para o povo, de fato e de direito. Porque é o que está faltando. Políticos decentes, políticos ali que estou pelo povo. Se bem que, coitados, quem tenta não... Mas vamos torcer. Axé, com certeza. Né? Tudo passa, sim, pela política e, como a senhora falou, no mínimo 80% realmente a culpa cai sobre eles, porque é eles que decidem.
E a Márcia, eu gostaria de agradecer a senhora mais uma vez. Infelizmente, o que é bom dura pouco, mas desde já convocando, intimando a senhora para no dia 7 de setembro estar na abertura nacional do Fórum das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil, aonde a senhora, com toda certeza, é uma das joias da coroa dessa abertura, onde nós vamos fazer um grande ajuda do nosso povo, entendeu? E muita gente pergunta, mas não vai ser presencial? Não, ainda não. Mas com certeza, ser virtual nos favorece no sentido de podermos contar com todos e todas que queiram. E a senhora não vai me negar dar esse prazer. Eu gostaria já desde já de convidá-la. Gostaria também que a senhora deixasse a mensagem para o nosso povo, para os nossos que vão votar agora pela primeira vez, que completaram 16 anos, enfim, deixasse as suas considerações para o nosso povo, mãe. Muito obrigada, a sua bênção. Amei, adorei, como sempre a senhora dá um show, né? Não poderia esperar outra coisa da senhora, por tudo que a senhora é, por tudo que a senhora faz pelo nosso povo. Meu muito obrigado, a sua bênção e muita axé para a senhora. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, gostei muito de estar aqui com você. Sim, dia 7, fala lá com o Renato, que ele fica me lembrando, porque minha cabeça é uma coisa de louco, hein? Vou estar sim, com toda certeza, é um prazer, obrigada pelo convite. Tudo que se fala de Ajô, de Santos, de Candomblé, de tradição, de africano, eu quero estar. Eu quero estar porque em 10 minutos que a gente fala alguma coisa, olha, o candomblé não faz mal para ninguém, a gente já ajuda bastante. Então, muito obrigada pelo convite, vou estar sim. Eu fiz um vídeo convocando os jovens, né, para tirar o título lá atrás, quando estava quase vencendo. A gente vai lá, tira o título, botei os jovens da minha casa para tirar, conversei com todo. Já tirou, já foi lá, já viu o seu título para votar, tal. Brinquei com eles, todo mundo tirou o título e sim, tem que votar, saber votar. E o conselho que eu dou, pelo menos é o que eu vou fazer. Eu estou procurando candidatos que sejam do axé, sabe? Porque é assim que funciona na outra religião. Eles votam no povo deles, para ter o povo deles lá dentro, lutando para eles. E a gente não vota no nosso povo. E, consequentemente, a gente não tem ninguém do nosso povo lutando por nós. Por isso que todo mundo massacra o candomblessista ou um bandista, porque a gente não elege um para estar lá. Aí, o que acontece quando um se candidata? Eu não vou votar em fulano da casa dos meus... Eu vou votar da minha casa para ele se dar bem? Eu não vou ganhar nada com isso. Vai ganhar. Vai ganhar. Um defensor da religião onde você segue. Só isso. A gente só quer isso. A gente só quer alguém que defenda a religião. Independente da casa de quem é, o salário que ele vai ter não me interessa. O que me interessa é que tem alguém lá quando disserem assim, não quero mais ninguém usando branco na rua, é proibido, uma lei que proíbe, um projeto de lei. A gente tem um para brigar. Tendo um para brigar, já bota todo mundo naquela discussão, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Agora, se todos disserem sim, ninguém mais usa branco e nem fim de conta na rua, o que vai ser da gente? Todos vão fazer sim, porque não tem um espírita, não tem um bandista, não tem um candomblecista que possa lutar a nosso favor. Então, a gente tem que se juntar. Bom, mas aqui na casa da Mãe Maria, o fulano se candidatou. Na casa da mãe Joana, o fulano se candidatou. Na casa do pai Jorge, errado, porque eu poderia se juntar à casa do pai Jorge, mãe Maria e mãe Joana, botar um só. Botar um só e todo mundo, vamos votar em fulano, vamos votar em fulano, vamos votar em fulano, e chamar em massa para votar em fulano. Aí a gente sabia que tem da nossa religião lá. Eu não quero ganhar nada dele. Eu não preciso ganhar nada dele. Você não precisa, irmão. A gente não precisa ganhar nada dele. A gente só precisa que ele esteja lá. Para se inventarem um projeto de lei que prejudica a nossa religião, ele está lá para falar para a gente. Só isso que eu quero. Então, o que eu peço a todos é que votem em alguém do axé. Procure um candidato aí, deputado estadual, deputado federal, que seja do axé, um senador que seja do axé.
e dá o seu voto para ele. Não importa de que casa que ele é, não importa. Basta que ele seja do axé. Se ele fosse usar branco, usar fio de conta, usar um pano de cabeça, usar um ecaté, botar uma baiana, qualquer coisa desse sentido, acredita que ele vai lutar por nós. Então é isso que eu peço ao povo de Minas. Bota alguém do axé no poder. Seja lá quem for, gente. Chama a família para votar, chama os parentes, chama os amigos, bota alguém do axé no poder. Eu quero ver Minas colocando gente do axé, eu quero ver São Paulo colocando gente do axé, quero ver o Rio colocando gente do axé. Esse é um sonho que eu peço muito que meu pai Obaluayê, meu pai Xangô, minha mãe Oiá, realize. Que pessoa do axé. Fiquem bem, vamos votar conscientes, vamos votar com fé, não deixa ninguém decidir nada por nós, que nós temos esse direito, que o Baluayê nos dê muita vida, saúde, que afaste a doença de todos nós, que tire essa doença que paira pelas nossas cabeças, que nos perdoe por todos os nossos erros, que o Baluayê nos dê a misericórdia, porque nós erramos e erramos. Tanto erramos que estamos pagando pelo erro, com doenças que a gente nunca nem ouviu falar. Mas ele tem o dom da cura, e ele há de nos trazer a cura de todos os males. O Baluayê nos abrace, nos proteja, nos cubra com aquela palha dele maravilhosa e não deixa que a gente perca ninguém, ou mais ninguém, e não deixa que a gente se perca para a doença. Um beijo. Muito obrigada. Mãe, gratidão. Muito obrigada. Muito axé. Até logo. Até.